Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa segunda aula do workshop Como Criar e Vender Projetos de Iluminação. Na segunda aula nós vamos falar sobre iluminação de paisagismo. E aqui tem uma coisa importante para dizer para vocês, porque na primeira aula nós falamos sobre iluminação de fachadas. E tanto iluminação de fachadas como iluminação de paisagismo é uma parte mais artística da iluminação. Então nós estamos falando aí de subgrupos muito parecidos da iluminação. Então, tanto iluminação de fachadas como para iluminação de paisagismo, nós utilizamos produtos e efeitos de luz muito similares. Então por isso eu criei o workshop dessa forma, com essas duas aulas primeiro, então falando sobre iluminação de fachadas e agora paisagismo, e na próxima aula, a terceira aula, eu vou falar sobre produtos e efeitos de luz, que vai servir para esses dois tipos de iluminação. Então, vamos começar a falar sobre iluminação de paisagismo. Queria começar falando sobre alguns cuidados que nós temos que ter para a iluminação de paisagismo. O primeiro deles é em relação à fixação. Quando nós falamos de iluminação de paisagismo, nós vamos falar muito aqui sobre iluminação de paisagismo residencial. Então, quando você fala de uma residência, está falando de paisagismo, de um quintal, enfim, de uma área de lazer. Então é muito importante tomar cuidado com a posição, com o local onde você vai colocar essas luminárias. Lembrar que luminárias que ficam aparentes, as pessoas podem tropeçar, podem de repente até ter algum problema ali da pessoa cair, se machucar, enfim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, onde vai colocar essas luminárias. E aqui vale também muito a questão dos embutidos de piso, que nós já falamos muito na iluminação de fachadas, e vamos falar na próxima aula também sobre produtos, sobre os embutidos de piso, que aqui entra, vocês vão ver que muitas fotos aqui que entra bastante os embutidos de piso. Depois, o grau de proteção. Então, assim como a iluminação de fachadas, as luminárias que vão ficar ao tempo, como aqui a iluminação de paisagismo, tem que ser pelo menos grau de proteção IP65. E, obviamente, aquelas que forem embutidas no piso, preferencialmente IP67. Na próxima aula, então a terceira aula, vai ficar mais claro o porquê, então, dessa diferença dos IPs. Mas tem que tomar muito cuidado com o grau de proteção para não entrar água e estragar a luminária rapidamente. Segurança elétrica, aqui eu coloquei inclusive com negrito, porque isso é muito importante. Como vai estar? De novo, iluminação residencial. As luminárias vão estar ali expostas, vão estar de repente num quintal, na entrada de uma garagem, enfim. A parte elétrica é primordial, então tem que tomar cuidado com o posicionamento das luminárias e como vai ser feita essa instalação elétrica. Mesmo que você, projetista de iluminação, não faça o projeto da instalação elétrica, é importante que você acompanhe esse projeto e que também ajude até a dizer onde vai ser colocada então a fiação, por onde ela vai estar. Então é importantíssimo isso, tá? Então é por isso que se utiliza muito hoje em dia, a gente vai falar muito aqui, das luminárias em LED, principalmente as que ficam com o driver separado. Por quê? O LED em si, ele funciona apenas com 24 volts corrente contínua. Então ele é muito mais seguro você utilizar um LED 24 volts corrente contínua do que você colocar um LED diretamente na tomada, né? O LED lá com o driver, então vai estar entrando ali 110 ou 220 volts de forma alternada, que se tiver algum choque elétrico pode até ser fatal, né? Pode machucar muito a pessoa que vier a sofrer um choque elétrico. Então é importantíssimo seguir as orientações para ter a segurança elétrica, tanto no local onde vai estar a fiação, quanto no produto que vocês vão especificar para ser o mais seguro possível, tá? Isso vai ficando muito mais claro conforme a gente for evoluindo aqui no assunto, tá? Assim como iluminação de fachada, ofuscamento também é muito importante evitar o ofuscamento. E as mesmas dicas que eu dei lá em iluminação de fachada servem aqui também. Então mexer no posicionamento, de repente colocar uma grelha anti-ofuscante, enfim, tomar cuidado com as potências, tudo isso são formas de se evitar o ofuscamento, ou seja, aquele brilho indesejado nos olhos, aqui no caso seria do seu cliente, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que é importante também, assim como iluminação de fachadas, na iluminação de paisagismo, também de saber por onde as pessoas vão caminhar, onde que elas vão usar aquela área de lazer, onde tem esse paisagismo, para saber onde colocar essas luminárias e qual o posicionamento delas, né? Intensidade luminosa, né? Então, claro, nós estamos falando aqui de iluminação de paisagismo. Isso vai estar prioritariamente dentro de uma residência. Então, a gente sabe que no entorno vai ter pouca luz. Então, não é necessário colocar aqueles projetores fortes, projetores com 100 watts, 150, 200 watts. Isso é um grande exagero, né? Então, esses projetores a gente usa geralmente para quadras poliesportivas, principalmente quando a gente fala de LEDs, né? Então, como nós estamos falando aqui de iluminação de paisagismo,
Nós estamos falando de potência de 5 watts, 10 watts, 15, 20 watts, quando muito. Essas potências mais baixas, elas já são suficientes para criar os efeitos de luz desejados em iluminação de paisagismo. Então, esquece aqueles projetores mais fortes que tem lá na loja, de 50 watts, 100 watts, isso. Esquece tudo isso e começa a falar projetores de 5 a 20 watts. Veja bem, de novo aqui, nós estamos falando de uma iluminação mais artística, então nós estamos falando de efeitos de luz. Nós vamos aqui sair iluminando tudo que tiver, tudo quanto é tipo de árvore. A gente vai dar efeito de luz, para o local ficar bonito, para o local ficar agradável para o cliente. Temperatura de cor também é muito importante. E aqui vai uma dica que eu sempre dou para a iluminação de fachadas e para a iluminação de paisagismo. Qual a temperatura de cor ideal para se usar? Então nós temos o branco, desde o branco quente até o branco frio, e principalmente com os LEDs aí nós temos de 3.000 até 6.500 Kelvin. Então, qual a temperatura de cor que seria o ideal para utilizar num caso como esse? A temperatura ideal para você utilizar, se você não quer criar nenhum efeito diferente, use o 4.000 Kelvin. Tá? Claro, aí pode usar 3.500, 4.500, aí vai depender muito do fabricante que você escolher a sua luminária, pode ter a variação. Mas o 4.000 Kelvin, ele é considerado branco neutro. E quando você ilumina qualquer coisa com branco neutro, as cores e as texturas vão aparecer da forma natural, como elas realmente são. Lembra que eu falei lá em iluminação de fachadas, né? Então, e serve aqui também para iluminação de paisagismo. A beleza, tanto da arquitetura da fachada quanto do paisagismo, já existe. Nós, com a iluminação, vamos só mostrar essa beleza. Então nós vamos, a princípio, criar nada diferente. Então, se você não quer criar realmente nada diferente, use o branco neutro, que você não vai errar. Utilizando o branco neutro, você tem a segurança que você vai estar mostrando o paisagismo e a fachada com as cores e as texturas que ela realmente tem, então mostrando a beleza que já tem naquele projeto. Agora, você pode utilizar um branco quente ou um branco frio? Claro que pode utilizar. Aí só tem que tomar cuidado que isso vai interferir na cor e na textura daqueles elementos, vai ficar um efeito diferente. Você vai ter que testar, você vai ter que saber exatamente o que você está fazendo para entender se aquele efeito é realmente o que você quer ou não. Então, se você não tem segurança, ou se você não tem como testar, use o branco neutro, tanto em fachadas quanto em paisagismo, que você não vai errar. A chance de errar aí é praticamente zero, tá? Então fica essa dica aí para vocês, temperatura de cor. Índice de reprodução de cores, aqui, assim como iluminação de fachadas, também é muito importante. Então, nós precisamos de um índice de reprodução de cores elevado para poder mostrar as cores e a textura do paisagismo, assim então como a gente fez com a arquitetura das fachadas. Então, aquela mesma análise que nós fizemos no começo da aula de iluminação de fachadas, entendendo qual a fonte de luz ou quais as fontes de luz adequadas para utilizar no projeto de iluminação, então toda aquela análise também vale aqui para a iluminação de paisagismo. Nós podemos chegar à mesma conclusão que lâmpada de descarga, vapor metálico, com tubo de descarga cerâmico, onde você tem ali um RC entre 80% e 90%, pode ser utilizada tranquilamente também em iluminação de fachada, assim como os LEDs, que variam entre 70%, tem alguns LEDs que chegam até 90% de RC. Então você pode utilizar essas duas fontes de luz tranquilamente para a iluminação de fachadas e também para iluminação de paisagismo. Muito bem, cor. Aqui é uma questão muito polêmica, porque se usa muito a cor verde para você iluminar o paisagismo. Eu não critico, porque é como eu falei para vocês, é uma iluminação artística. Então quando você fala de arte, você não fala se tem certo e errado em efeito, você fala se tem certo e errado em técnicas utilizadas, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. As técnicas, e aí vocês vão utilizar a criatividade. Então, como iluminação artística, não dá para falar é certo iluminar com verde ou é errado. Eu não me atrevo a dizer isso. O que eu posso dizer é, como eu tinha falado para vocês, temperatura de cor. Se você quer mostrar a beleza que já existe naquele paisagismo, naquela planta ou naquela fachada, você simplesmente colocando branco neutro, você vai estar mostrando aquela beleza. Então, eu sempre que eu faço, particularmente, um projeto de iluminação, seja de fachada ou seja de paisagismo, eu sempre coloco como base a temperatura de cor branco neutro, acabou. Claro que eu vou criando os efeitos, posso até colocar cores em alguns locais, mas eu não vou simplesmente sair e iluminar tudo de verde, ou de vermelho, ou de azul, enfim, né, em RGB. Então, eu prefiro criar um projeto de iluminação que ele seja predominantemente com temperatura de cor branco neutro, e aí criando efeitos diferentes. Aí sim você pode criar um efeito diferente utilizando um verde, inclusive no paisagismo, para ser
alguma coisa artística, ele tem que ter um porquê daquilo. Então, está criando um contraste, ou de repente seu cliente gosta daquilo, então você pode fazer sim, mas sempre indo pelo bom senso. Então, seu cliente gosta e quer que faça paisagismo de verde, você pode conversar com ele, mostrar algumas fotos para tentar induzir para que ele veja um projeto de iluminação predominantemente com branco neutro, mas que tenha também pontual de alguma coisa, por exemplo, com verde. Você vai agradar o seu cliente, seu projeto vai ficar bacana e vai evitar muita crítica que a gente vê aí no mercado, tá? Então fica essa dica aí para vocês. Não tem o certo e o errado, mas tudo é o bom senso. Bom senso é entender as técnicas, entender as ferramentas e usar o bom senso para fazer os projetos. E tomar cuidado, eu coloquei aqui, tem verde que as plantas dormem, né? Então, aqui vai muito de colocar cor, colocar uma quantidade muito grande de luz, intensidade de luz muito forte, ou mesmo deixar iluminado a noite inteira. Tudo isso são questões que a gente tem que pensar muito em iluminação de paisagismo. Será que é necessário deixar a noite inteira aquela iluminação ligada? Até por gasto de energia elétrica. Será que eu não posso dimerizar? Hoje em dia tem os LEDs que é possível fazer a dimerização. Com a lâmpada planetária de escada cerâmico é possível fazer a dimerização, mas é muito mais caro, é muito mais complexo e difícil fazer isso. Precisa de reator eletrônico, hoje em dia até com o avanço dos LEDs, eles estão muito mais difíceis de encontrar, então é complexo fazer isso com lâmpada vapor metálico com tubo de descarga cerâmica, mas você pode fazer isso tranquilamente com os LEDs. De fazer essa dimerização e propor dimerizar, de repente, a partir da meia-noite, a partir de 2 horas da manhã, ou mesmo apagar aquela iluminação. A gente sabe que tem muito a questão de segurança envolvida, então nem sempre o cliente vai querer que apague 100%, mas você pode propor, então, fazer sistema com dimerização. O cliente vai estar economizando energia, você vai estar preservando as plantas, né, para fazerem a fotossíntese somente durante o dia, que é o correto, e também vai fazendo com que o seu projeto fique correto com a economia de energia. Tá? Então, isso também é uma coisa muito importante, entender que você está iluminando um ser vivo. Então a gente precisa pensar nisso também, precisa preservar esse ser para que as plantas não morram. Tá? Então, esses aqui são alguns cuidados que tem que ter. Então, para a iluminação de paisagismo, muita coisa que nós falamos de iluminação de fachada serve para iluminação de paisagismo também, então muito do que nós falamos lá já está resumido e já serve para iluminação de paisagismo aqui. Até por isso que essa aula é um pouco mais curta que a iluminação de fachadas, que nós vamos utilizar aí muito conhecimento que nós adquirimos então na primeira aula. Então vamos lá. Começar mostrando então já algumas fotos aqui para vocês terem em mente o que nós podemos fazer então. Então primeira coisa aqui, vejam, iluminação de árvores, projetor embutido de piso. Aqui é a mesma coisa de iluminação de fachada. Vai ficar escondido, ninguém vai tropeçar, durante o dia você não vai ver de onde a iluminação vem. E branco neutro. Então mostra aqui o verde real dessa árvore. Então, sem chance de errar aqui. Aqui é só controlar o facho de luz, especificar o facho de luz correto, que vai depender da altura e do tamanho, né, do comprimento da sua vegetação. Isso aqui você pode fazer, inclusive, uma dica que eu dou sempre para os meus alunos, se quiser pode fazer na própria foto ou ir além, fazer no CAD. Se você tem um desenho CAD, se você tem o tamanho dessa árvore, você pode criar um quadrado sendo a sua árvore, uma coisa bem simples, e fazer uma abertura de faixa, que seria o ideal para você iluminar a sua árvore, daí você vai tirar qual o ângulo de abertura. Desse ângulo de abertura você vai procurar no mercado aquele ângulo de abertura que for o mais favorável, o mais próximo, nem sempre você vai encontrar exatamente o ângulo de abertura, mas você vai encontrar o que for então o mais próximo para iluminar então o seu projeto da forma mais eficaz possível. E aqui também eu coloquei algumas fotos onde eu mostro temperaturas de cores diferentes. Então veja, branco frio com branco quente. Então vê a diferença que você produz o efeito de luz, como ele fica bem diferente. Então, você até remete aqui a uma natureza mais morta, né? Ao outono, ao inverno, quando começa a cair as folhas ficam mais amareladas, né? Então, você consegue mexer com a percepção do projeto, colocando temperaturas de cores diferentes. De novo, é errado? Não, você vai simplesmente criar algo diferente. Quando nós falamos de iluminação artística aqui, tudo é válido, só tem que entender então o que o seu cliente quer, o que ele espera do seu projeto e o efeito o resultado final que vai ter então nesse projeto. Tá? Então veja aqui que remete muito mais a uma natureza mais morta. Né? Da mesma forma, quando nós colocamos uma temperatura de cor muito fria, aqui nós temos uma temperatura de cor acima de 6.000 Kelvin, que remete inclusive à luz do luar, então uma luz bem branca. É possível criar esse efeito de luz também. Veja que fica até um pouco acinzentada, né?
a nossa planta aqui. Ela não fica verde, ela fica um tom mais acinzentado. Outras coisas também aqui que eu queria colocar para vocês. Muitas vezes a gente faz paisagismo em áreas internas de restaurante, shopping center. É muito comum ter paisagismo nesses locais. O que nós temos que tomar cuidado é o seguinte, e aqui nessa foto está bem claro, tá? Quando você tem um restaurante, por exemplo, tem que tomar muito cuidado com o facho de abertura. Então, esse facho de abertura aqui não pode ser tão aberto, são as pessoas que vão sentar aqui nas mesas, nas laterais, elas vão estar comendo ali e sendo ofuscadas ao mesmo tempo. Então, você consegue controlar isso colocando um facho de luz mais concentrado. Vamos lembrar lá da aula de fachadas, né? Evitando o ofuscamento, eu coloquei lá algumas técnicas e uma delas era o controle do facho de luz, para controlar o ofuscamento. Então, nesses casos onde você tem shopping center, onde você tem restaurante, é importantíssimo esse tipo de controle com facho de luz, porque você não tem alternativa, né? Você vai ter que colocar uma iluminação nessa árvore, e aqui o ideal é você colocar de baixo para cima, um embutido de piso. Então, o que você vai fazer? Tem que controlar então o ofuscamento dessa forma. Veja até que a árvore não está totalmente iluminada, mas ela tem uma iluminação. Então você consegue até criar uma iluminação de balizamento para que a pessoa se situe naquele ambiente, saiba onde estão as árvores, está iluminado, mas obviamente não vai estar tão iluminado quanto um ambiente onde você pode utilizar a fotometria de forma livre. Tá? Então são alguns pontos onde você tem limitações para fazer a iluminação, nesse caso, na iluminação de paisagismo. De novo, né, nós temos algumas fachadas que são de vidro. Isso é muito comum em iluminação corporativa. Quando você tem esse tipo de iluminação, quando você precisa fazer uma iluminação de paisagismo e você tem essa pele de vidro, o ideal é que você entenda como ponto de observação as pessoas que vão estar dentro do local. Então nesse exemplo eu coloquei uma sala de reuniões e você tem um paisagismo lá no fundo. Veja que a iluminação do paisagismo traz o ambiente de fora para dentro. Então você consegue integrar o interno com o externo a partir da iluminação de paisagismo. E lembrando que se tiverem pessoas que vão caminhar lá fora também, você também vai ter que pensar na iluminação de dentro, na iluminação de interiores, para quem está do lado de fora. Então, veja que o projeto de iluminação contempla essas duas coisas. Então, eu fiz a iluminação aqui das árvores por fora e também pensei na iluminação aqui para quem está por fora. Então, a iluminação aqui feita na sala de reuniões foi feita só em cima da mesa para dar um efeito de luz, né? Primeiro iluminar o que realmente precisa, que é a mesa, e depois dar um efeito de luz para quem está de fora ver a mesa como se fosse ali uma obra de arte lá dentro. Então fica uma iluminação bacana, não fica aquela iluminação aquele ambiente cheio de luz, né? Que você vê assim, você fica até confuso, não sabe o que tem naquele espaço. Então veja que quando eu tenho a pele de vidro, eu tenho que pensar nos dois locais juntos. E aqui uma coisa muito interessante. Veja que nesse projeto aqui, as árvores têm 3 pontos de iluminação. Por que 3 pontos de iluminação? Por que não 1, 2, ou 4, ou 10, enfim. Tudo vai depender da posição de observação. Então se eu tenho uma posição de observação única para uma árvore, eu vou colocar um único projetor de embutir no piso, acabou, uma única luminária. Acabou. Se eu tenho ponto de observação de um lado e do outro, posso colocar 2. Se eu consigo ver 360 graus, então eu consigo ver de todos os ângulos aquela árvore, seja para quem está de fora, muitas vezes quem está do lado de fora está vendo como fachada, quem está de dentro está vendo como paisagismo. Então você colocando 3 projetores no entorno, você consegue iluminar todo o redor daquela árvore. Então você nunca precisa mais do que 3 projetores, todos eles passados de 120 graus, criando um triângulo perfeito. Então você consegue iluminar todos os lados daquela árvore, daquela vegetação. Então fica a dica aí também, tá? Quantos projetores utilizar com vegetação vai depender da posição de observação, no máximo 3 espaçados em 120 graus. Muito bem, continuando então aqui mais alguns exemplos de paisagismo. Eu particularmente gosto muito dessa foto aqui. Quando você tem um caminho, então você tem um ambiente que as pessoas vão circular, que é muito comum em condomínios residenciais, tanto os verticais quanto os horizontais, e também alguns casos em iluminação corporativa, e muito praça também, né? No Brasil é mais difícil usar isso em praça por questão de segurança, mas em condomínios é uma técnica que dá para você utilizar. Ao invés de você iluminar o piso, ao invés de você iluminar o chão, você ilumina as árvores. Então veja, são embutidos de piso, iluminando as árvores, faixa de luz bem aberta, iluminando toda a copa das árvores, e você tem a sensação que o ambiente está iluminado,
E os próprios pontos de luz aqui, eles servem como balizamento, então eles servem como um guia para onde as pessoas vão andar. Então é uma orientação por onde as pessoas vão caminhar. Então vejam que a iluminação, assim como os pontos onde está a iluminação, tudo isso faz parte, então, para que as pessoas sintam que o ambiente está iluminado. Porém, se você olhar aqui no chão, não tem nada iluminado. Então, a gente consegue fazer isso somente em ambiente que tem segurança, mas é uma técnica de iluminação muito bacana de ser utilizada. Tá? Então, a gente sempre tem a percepção da luz pela iluminação, mais pela iluminação vertical do que da horizontal. Claro que a horizontal te dá mais segurança para você caminhar, mas a sensação de estar bem iluminado o ambiente vem da iluminação vertical, que é exatamente o que está acontecendo aqui. Então, nessas árvores nós temos a iluminação vertical. E a sensação, claro, do ambiente estar bem iluminado. E aqui então nós temos também, veja que todos os exemplos nós utilizamos aqui os embutidos de piso. Agora, é para usar somente embutido de piso? Não, a gente tem outros produtos que a gente pode utilizar também. Mas veja que com o embutido de piso, ele desaparece, ele some durante o dia e durante a noite. E você tem a iluminação que você quer. Você tem os diversos fachos, inclusive faixa de luz assimétrico, como mostrei para vocês, iluminação de fachada, que nós vamos ver com mais cuidado em efeitos de luz na terceira aula. Então nós temos esse efeito de luz, você não precisa ficar girando o projetor lá dentro do solo, tá? Então, a própria fotometria interna dele faz com que a luz vá para o local onde precisa. Então, aí nós temos esses vários exemplos aqui, todos eles com embutido de piso. Essa foto aqui eu acho muito bacana, porque ela nos lembra algo muito interessante, que a vegetação, ela muda com o tempo. Então a gente tem que estar preparado para isso. Aqui eu coloquei, claro, uma foto extrema, né, de um ambiente que é até na Europa, não é nem no Brasil, mas exatamente para lembrar sobre isso. Aqui no Brasil é muito comum você ter palmeiras. Então você tem palmeiras espalhadas por vários tipos de condomínios, em residências, em condomínios verticais também, em empresas, enfim. Tem palmeiras em vários locais. Calçadão de praia, enfim, a gente acha palmeiras muito local aqui no Brasil. E para você iluminar uma palmeira, geralmente no começo ela é uma palmeira pequena, ela tem 2 metros de altura, 3 metros somente, mas alguns tipos de palmeira elas crescem muito, chegam a ter mais de 15, 20 metros. Então qual que é o ideal aí? O ideal é que você faça um projeto de iluminação pensando na palmeira já crescida. Se você vai colocar uma luminária menor para iluminar uma palmeira de 2, 3 metros, daqui a 5 anos ela está com 20 metros, seu projeto de iluminação já está deteriorado. O que acontece? É muito comum, nesse tipo de caso, o profissional vai lá e coloca um projetor, né, seja embutido de piso, enfim, ele coloca um equipamento com uma potência menor para o projeto ficar mais barato para o cliente ficar feliz, ótimo, resolveu o problema, acabou. Só que você está criando um outro problema na frente, para o seu cliente e para você. Então, para o seu cliente, a iluminação dele vai ficar inadequada em pouco tempo. Por isso que é importante entender o que você está iluminando em paisagismo, para saber se aquilo vai alterar ou não. Estou dando exemplo aqui de uma palmeira, mas pode ser qualquer tipo de planta. Você tem que entender aquilo que você está iluminando, para ver se você pode iluminar daquela forma ou não. Então você vai criar um problema para o seu cliente, que vai ter uma palmeira ali iluminada somente 2, 3 metros, uma palmeira de 20 metros, e o seu prédio de iluminação vai ficar muito exposto, você vai receber crítica. Porque o seu projeto, todo mundo vai olhar e falar, nossa, mas aquela palmeira que ela não colocou ali um projetor que fosse suficiente para iluminar a palmeira inteira. Então, quer dizer, até as pessoas não vão entender que a palmeira cresceu, entendeu? A iluminação vai estar inadequada. Então, é muito melhor você conversar dessa forma com o seu cliente, você vai mostrar que você entende do assunto, que você sabe o que você está fazendo, e aí deixa para ele escolher. Claro que a decisão final vai ser dele, mas você colocando dessa forma, eu acredito que o seu cliente vai, pelo bom senso, ele vai colocar um projetor um pouco maior ali, gastar um pouquinho mais, mas já ficar com um projeto de iluminação pronto para, inclusive, quando aquela palmeira ou aquela árvore, enfim, aquele paisagismo tiver no tamanho já adulto dele, tá? Isso eu falo porque o cliente nenhum vai fazer 2 prédios de iluminação, não vai fazer um prédio de iluminação agora e daqui a alguns anos mudar. Dificilmente isso vai acontecer. Pode ser que exista, mas é muito difícil acontecer. Tá? O cliente pagar pelo material, ele não está querendo pagar mais pelo material maior para já ficar pronto, então ele vai pagar menos e depois vai acreditar que ele vai pagar para tirar aquele projetor, comprar um outro projetor mais caro que ele não queria pagar na primeira vez e instalar de novo, pagar para instalar de novo. Então isso é muito difícil de acontecer. Então vai por mim, já faça o projeto da forma correta, tá? já entenda o que está iluminando e coloque o produto correto para essa aplicação. Bom, falando então aqui especificamente de paisagismo residencial.
Primeira coisa, paisagismo residencial. Tá? Primeira coisa, segurança elétrica. É a primeira coisa. Isso é a prioridade. Até mais do que efeito de luz. Então, primeiro prioriza a segurança elétrica e depois você trabalha com o que você consegue em termos de efeitos de luz. Esse daqui é um exemplo clássico, né? Então você tem uma piscina, você tem um deck aqui que ele é livre para você circular, então as pessoas vão estar descalças, as pessoas vão estar molhadas, então para choque elétrico isso é um prato cheio, né? A condutividade elétrica aí é o extremo. Então, o que foi feito aqui nesse prédio de iluminação? Veja que existe um recorte aqui nessa árvore, onde fica a raiz, e foi instalado o projetor aqui nesse recorte. Obviamente, onde tem um recorte aqui, dificilmente alguém vai colocar o pé ali. Então, a pessoa, a não ser que seja um acidente, né? Mas enfim, mesmo assim você está tirando essa luminária de onde as pessoas vão passar ali. De criança, brincando, correndo, enfim. Não dá para prever o que vai acontecer no futuro. Então, o ideal é isso. Tira a luminária de um ambiente onde você sabe que as pessoas podem pisar, principalmente se elas estiverem descalças e molhadas. E aí tem um outro critério também. O LED, nesse caso, ele funciona muito bem porque ele não esquenta. Agora, se você colocar uma outra fonte de luz, mesmo a vapor metálico, tubo descarga cerâmica, que eu falei para vocês, ela vai esquentar. Então, além do problema do choque elétrico, também tem o problema da possibilidade da pessoa queimar o pé ali ou queimar uma outra parte do corpo qualquer. Então, sempre fica aí a dica. Todo cuidado é pouco quando se fala de segurança elétrica para projeto de iluminação de paisagismo residencial, principalmente que você tem áreas molhadas envolvidas. Aqui um outro exemplo, e aqui nós temos uma luminária que não é um embutido de piso, né? Então aqui são os famosos espetos, né? O espeto ele tem uma característica muito específica dele. É uma luminária, e é uma luminária muito barata e muito fácil de instalar. Então por isso que ela é muito utilizada. Então ela é muito mais barata que um embutido de piso e muito mais fácil também de instalar. Então é por isso que na maioria dos casos, em iluminação residencial, usa-se o espeto. Tudo bem, não tem problema nenhum até aí. O que a gente tem que levar em consideração, então, são as vantagens e as desvantagens. As vantagens, já falei para vocês, é o preço mais baixo e é a possibilidade de ter também uma instalação muito mais fácil e muito mais barata. Agora, as desvantagens. Primeiro, é um elemento que vai ficar aparente. Então não é tão discreto quanto o embutido de piso. Então você realmente vai ver aquele elemento aparecendo aqui. Então, não é o ideal, mas enfim, se o cliente estiver ciente, ok, é um projeto mais barato, pode ser feito dessa forma. Agora, o segundo item, que esse é o mais importante. Quando for especificar essa luminária, tipo espeto, faça uma especificação que já seja uma luminária fechada. Esse exemplo que nós temos aqui, veja que o espeto ele é, na verdade, um bocal de uma lâmpada. Então nós temos aqui uma lâmpada, aparentemente uma lâmpada a vapor metálico aqui, tipo par. Mas pode ser também uma lâmpada halógena tipo par. Mas aparentemente é uma metálica porque a temperatura de cor aqui é fria. Ok. Vejam que a lâmpada está no bocal. Quando chove, esse bocal aqui ele tem uma borrachinha que protege. Então, primeiro, é uma coisa muito frágil, né? Uma luminária barata, ele tem uma borrachinha, tem incidência de raio UV do sol, que vai secando a borrachinha, depois molha a borrachinha com a chuva. Então, com o tempo, essa borrachinha vai deteriorando. Aí, a lâmpada queimou. Aí o cliente mesmo vai lá, vai tirar a lâmpada e vai colocar outra. Dois problemas podem acontecer. Primeiro, na hora de colocar a lâmpada, essa borrachinha ele não encaixar direito, ficar aberto e começar a entrar água. Ou o outro problema, que é o mais comum que acontece, que a própria borrachinha já está desgastada, na hora que ele for colocar, a borrachinha já esfarelou e já saiu do lugar, enfim. E aí começa a entrar água. Aí começa a acontecer, começa a queimar muito as lâmpadas que você coloca aqui. Muitas vezes acontece até da primeira instalação. Você instala as luminárias espeto, depois de um mês o cliente liga e fala, metade das luminárias já estão queimadas aqui. Aí você vai ver as lâmpadas estão queimadas, a marca é boa, está tudo especificado corretamente. Qual que é o problema? É a luminária espeto que não foi especificada corretamente. Então, a especificação da luminária ela tem que ser fechada. De preferência LED. Hoje em dia nós temos a luminária com LED, que ela já é fechadinha, você não precisa de lâmpada, nada. O próprio luminária espeto, ela é quadradinha, já tem os LEDs lá dentro dela, você não precisa trocar lâmpada, não precisa fazer nada disso. Então, ela já tem um fator de proteção, de novo, para ficar ao tempo,
como ela não é de embutido, não precisa ser IP67, mas para ficar o tempo tem que ser pelo menos IP65. Então, colocando esta luminária IP65 fechada, bonitinha, não tem erro. A luminária ali, por uma boa qualidade, claro, né, de um bom fabricante, ela vai ficar ali funcionando durante muitos anos, porque o LED ele é feito para durar anos mesmo. Tá? Então, fica essa dica. Então, pode ser usado esse tipo de luminária espeto, mas com a especificação correta, com os cuidados corretos. E, obviamente, né, sempre tomando cuidado aqui com o posicionamento para que não fique aquele monte de espetinho ali no chão do cliente. Então, sempre tentar esconder ao máximo e buscar os efeitos de luz a partir das posições que você sabe que pode colocar sem atrapalhar ali o paisagismo daquele local. Um tipo de efeito muito bacana para iluminação de paisagismo, que pode ser muito utilizado em paisagismo residencial, é a iluminação em negativo. Eu tinha comentado alguma coisa de iluminação em negativo para iluminação de fachadas, mas para iluminação residencial ele é muito utilizado. Como que é feito isso? Então veja aqui, eu tenho um muro muito bonito, feito de bambu, e você tem aqui várias plantas, né, que estão na frente desse muro. Ao invés de você iluminar as plantas em si, você ilumina o muro. E as plantas aqui acabam ganhando destaque em negativo. Então você vê a sombra delas, você vê o formato delas, e cria um efeito artístico muito bacana e muito bonito. Veja que esse projeto aqui é muito bacana, porque veja que ele não tem somente esse efeito. Isso aqui é um efeito que ele usou, uma parede bonita, para causar esse efeito, que é a parede de bambu. Mas o restante aqui, você vê que tem iluminação positiva, iluminação na própria planta, na própria árvore, uma iluminação feita aí com embutido de piso. Então, essa daqui é uma ferramenta muito utilizada e muito bacana para se utilizar em iluminação de paisagismo. Mas, de novo, assim como eu dei a dica para vocês lá da iluminação de grazing light, iluminação de fachada, vale a mesma coisa aqui. Tem que ser uma textura bonita, a parede tem que estar bonita. Senão vai aparecer os defeitos da parede e aí vai ser o inverso, né? Você vai acabar criando um efeito de luz que vai ficar mais feio do que se não tivesse iluminado. Então tem que tomar cuidado com isso, tem que analisar o que você está iluminando para não acontecer esse tipo de coisa, tá? Então, mas fica uma dica, é um tipo de iluminação bacana, né? E de novo, não precisa utilizar isso em tudo. Você pode utilizar numa parte, criar um efeito artístico numa parte só da sua iluminação de paisagismo. Aqui é interessante a gente colocar a piscina, né? Eu tinha colocado o exemplo na primeira foto, mas aqui realmente com a iluminação da piscina. É muito comum em iluminação residencial, quando vai fazer iluminação de paisagismo, ter iluminação da piscina também. E geralmente a piscina tem a iluminação na cor azul. E geralmente também piscina a gente usa muito. Pode ser utilizado iluminação com LED, de novo, aquelas luminárias de LED que o driver é separado, então você não liga diretamente a fonte diretamente na tomada, então o que vai passar a fiação vão ser apenas 24 volts de corrente contínua. Então, se acontecer de ter um choque elétrico, a pessoa até vai sentir um choque com 24 volts, mas um choque muito mais leve, né? Vai dar uma tremida ali, a pessoa vai tomar um susto, mas não vai acontecer nada. Mais seguro ainda do que os LEDs é a fibra ótica. Então, o mais comum em piscina é ser utilizado a fibra ótica. Então, a dica eu dou para vocês, se tiverem comprado de iluminação e ter uma piscina, entre em contato com uma empresa de fibra ótica que trabalhe com piscina e busque as informações. Essa empresa, aqui é um tipo de iluminação muito específica, né? Não vou entrar aqui no detalhe, mas uma empresa que faz esse tipo de iluminação vai fazer todo o projeto, vai passar todas as informações técnicas para vocês. Tá? Então, aqui vocês criem a ideia da iluminação, onde iluminar, a cor que vai iluminar, o que vai iluminar ou não, intensidades e tudo mais. Ok, passo para a empresa vai fazer um projeto para vocês, e vocês, de acordo com a sua especificação. E a iluminação vai estar feita de acordo com aquilo que você pensou, já levando em consideração também a iluminação do paisagismo que você tem aqui. Então, vejam, eu tinha até mostrado também a iluminação de fachada, um exemplo de uma casa que tinha uma fachada muito bonita, uma fachada que tinha piscina, tinha palmeira e tinha um madeiramento bonito, mas foi tudo muito iluminado, então você não sabia, você não tinha ali uma referência do que estava iluminado ou não. Parecia que o que precisava ser iluminado não foi iluminado, o que não precisava acabou ganhando destaque. Então, vale isso na iluminação de paisagismo também. Tem que tomar muito cuidado com o que você vai iluminar. Muita luz pode causar o efeito contrário e aí você tem uma iluminação inadequada para aquele ambiente. Então veja, se você já tem uma piscina iluminada, tem que tomar cuidado, você vai colocar cor lá atrás, vai colocar mais cor. Então já está de azul, então acho que aqui o interessante é você
harmonizar. Então veja que aqui, nesse exemplo, a iluminação está bem fraquinha lá no fundo, que é para dar um destaque realmente para a iluminação da piscina, mas ao mesmo tempo mostrando aqui uma parede bonita, que você tem aqui obra de arte, você tem paisagismo, enfim, você está mostrando isso, mas de uma forma como se fosse um pano de fundo. Então o destaque está aqui na piscina e o plano de fundo está lá. Você pode criar o contrário também, pode fazer uma iluminação mais fraca para a piscina e criar um destaque para o fundo. E nada impede de fazer as duas coisas, desde que não seja ao mesmo tempo. Aí você pode criar um circuito elétrico distinto, enquanto você liga um, não liga o outro. Ou então liga um com o outro dimerizado. Enfim, como eu falei, iluminação artística, existem infinitas possibilidades. A ideia aqui é dar algumas dicas para vocês que vocês já tenham em mente o que dá, o que não dá para fazer, que ferramentas utilizar e usar isso no dia a dia de vocês, tá? Eu garanto para vocês que usando essas dicas aqui no dia a dia, vocês vão conseguir fazer muitos projetos de iluminação de paisagismo, assim como de fachada também, com muita qualidade e projetos diferenciados do que tem no mercado, do comum do mercado, né? E aqui eu dei um zoom para mostrar então a iluminação da piscina. Aqui está com fibra ótica, né? Veja que é um efeito muito bonito. E aqui, ó, projetorzinho embutido, bem pequenininho de LED, um LEDzinho só para fazer uma iluminação ali, só para dar um destaque bem de fundo mesmo, um destaque bem... na verdade não é destaque, o destaque está com a piscina, mas para mostrar com o pano de fundo, o destaque sendo com a piscina, tá? Então, são possibilidades que a gente tem para fazer. Veja que a beleza já existe no projeto, né? Não tem que criar nada com a iluminação. Simplesmente alguma coisa muito sutil. E aqui é interessante que eles colocaram o branco quente. Por que foi colocado o branco quente? A ideia aqui foi criar um ambiente mais acolhedor. Então, para criar um ambiente mais acolhedor, é utilizado o branco quente. A nossa mente, ela entende isso e nos deixa mais calmo. Isso basta ver em restaurante, né? Quando você vai num restaurante que você vai realmente, né, com a esposa, com o marido ali para comer e tal, para tomar uma garrafa de vinho, esse restaurante tem pouca luz e uma iluminação mais quente. E quando você vai numa rede de fast food, né, enfim, você vai ali comer um lanche, por exemplo, você vê que a iluminação ela é mais fria e uma intensidade muito maior. Por quê? O nosso corpo entende aquilo para você ficar mais agitado, então você vai comer mais rápido, vai comer e vai embora, você não vai ficar lá, né? Então isso serve também para criar a ambiência nesses locais. Então aqui é um local de lazer, então está utilizando o branco quente. Mas de novo, veja que você muda um pouco aí a perspectiva do local, você muda a percepção do seu cliente daquele local. Você vai criar então um ambiente de festa, cria com branco mais frio. Um ambiente acolhedor, branco mais quente. E o branco neutro sempre sem chance de errar, tá? Então, mais uma dica valiosa aí para vocês, para usarem nos projetos que vocês tiverem. Certo? Vamos então agora falar de entradas. É muito comum você ter entradas, então, que precisam ser iluminadas em iluminação residencial. Por isso que eu coloquei aqui até como a parte, né, para a gente poder estudar isso de forma diferenciada. Então depois que você já fez toda a iluminação de paisagismo, tem que tomar cuidado porque só a iluminação de paisagismo muitas vezes não é suficiente para você iluminar a entrada daquele ambiente. Então aqui tem algumas luminárias, né? São dois tipos principais que a gente pode utilizar, né? São balizadores. Pode ser tanto balizador de parede, quanto esses balizadores que a gente chama de bollards, que são aqueles postezinhos com 1 metro e pouco de altura, que dá esse efeito aqui de balizamento. Então vejam que aqui nós temos um balizador, né, criando aqui esse balizamento na entrada, e depois onde tem a porta nós temos uma arandela, com iluminação para cima e para baixo, simplesmente com iluminação suficiente para iluminar, então, para a pessoa poder chegar ali com a chave e abrir a porta. Somente isso. Então vejam aqui, é pouca luz, para não alterar também a iluminação. Se você tiver uma iluminação de fachada, iluminação de paisagismo, tem que pensar que tudo isso tem que estar integrado. A fachada, o paisagismo e a entrada da casa. Tudo isso tem que estar bem integrado, então a gente também não pode abusar de colocar muita luz aqui. Tá? Quando você tem caminhos mais longos, né, isso é muito comum em condomínios, também fazenda, em chácara, então a gente pode criar esse tipo de iluminação de balizamento também, que é simplesmente criar umas manchas de luz no chão. Vejam que a iluminação de balizamento ela não tem a intenção de iluminar, mas sim de criar uma marcação, uma sinalização para que as pessoas seguirem. E é o que está acontecendo aqui. Tá? Então vejo que
Nós temos balizadores aqui de parede, embutidos na parede, que eu já tinha comentado sobre a iluminação de fachada também, né? Integrando ali a fachada com a entrada também, em um dos casos. E vejo que o efeito de luz, tanto nos caminhos quanto na escada aqui, é simplesmente criar realmente uma mancha de luz ali no chão. Então as pessoas conseguem se guiar com segurança e você não tira o destaque do seu entorno. Tá? Até porque tem alguns locais que você nem pode iluminar por causa da fauna, enfim, se tratando aí de uma fazenda ou de uma chácara. Então você tem que criar uma iluminação realmente suficiente para aquele local. Então, para a iluminação de caminhos, fica a dica aí desses balizadores de paredes. E veja que aqui como a fotometria muda, né? Então, nesse caso aqui, nós temos uma fotometria que ela é mais fechada, mais para baixo. Então, nós temos aqui 45 graus. E vejam que não precisa mudar a luminária de posição, você não precisa girar a 45 graus. A própria fotometria interna dela faz com que a luz seja jogada somente 45 graus para baixo. Nesse outro caso aqui, ela é jogada somente a 10 graus para baixo. Aí tem que tomar cuidado com uma coisa, tá? 45 graus eu vou iluminar uma área menor. 10 graus, obviamente, eu vou iluminar uma área muito maior. Só que tem um porém. Com 45 graus, o meu controle de ofuscamento é muito maior. Eu tenho muito menos luz indo para frente e para cima. Então, para a pessoa que está passando no local com uma luminária a 45 graus, é muito mais confortável para a pessoa estar andando ali do que de uma luminária com 10 graus. Que aí você pode, inclusive, perder a luz ali de vista, né? E acabar iluminando até mais do que precisa. Então, no caso aqui, né, nós temos aqui 45 graus, fazendo uma manchinha, e 10 graus aqui para um local mais amplo para você iluminar. Então, não é errado usar 10 graus, ou 20, ou 30, enfim. É o que depende do que tem no mercado. Não é errado usar, mas tem que saber qual o tamanho, então, do local que você tem aí, tá? Muito bem. E aí nós temos também as escadas, tá? As escadas, ela tem um tipo de balizador, também é um balizador de parede, porém um balizador mais fininho, e hoje em dia com os LEDs isso é possível, né? Então você tem luminárias bem fininhas, que você consegue colocar no próprio espelho da escada. Então, olha que ideia bacana e olha como fica bonito. Obviamente que essa luminária aqui, ela tem uma fotometria específica, que ela gera luz somente para baixo. Se você colocar numa escada muito grande, você vai ter luz ali te ofuscando. Então a luz ela não vem reto, então ela tem um controle de ofuscamento em que a luz está somente para baixo, para fazer a marcação aqui nas escadas. Tá? Então você vê a escada iluminada, sem ofuscamento, e fica ainda um efeito decorativo muito bonito. Tá? Então fica a dica aí também quando precisar iluminar a escada, procurar esse tipo de luminárias. Tá? E aí nós temos aqui a iluminação de balizamento clássico, que são os embutidos de piso. Aí são embutidos de piso bem pequenininhos, né? Geralmente é com LED de baixa potência, né? Então a ideia aqui, a luminária ela não ilumina, ela não gera luz, ela simplesmente cria uma luminância dentro dela mesmo. Por isso que ela usa LEDs de baixa potência, aqueles LEDzinhos de 0,1 watt. Porque aqui a ideia, então, não é iluminar, é você mostrar um caminho iluminado. Aqui é a mesma coisa que a tela de um celular. Essa luminária, ela produz a luminância dela mesma. Se você a tela de um celular, a tela do notebook, ela já gera a luminância dela mesma. Não precisa ela já tem um ambiente refletido lá dentro, então que a gente consegue enxergar essa iluminação. Então veja que é um ambiente totalmente escuro e você consegue se guiar simplesmente pelas luminárias de LED. Então, é como se tivesse várias telinhas de celular ali. É exatamente isso. Então você tem ali luminárias gerando luminância dentro delas mesmas. Então você consegue revelar um caminho, né? E sem você ter luz vazando e sem ter ofuscamento também. Então são ideias válidas também para a iluminação de entradas ou de caminhos, e que aqui não vai interferir na iluminação da sua fachada ou do seu paisagismo, voltando a dizer que os três têm que estar muito bem integrados e sem exageros. Então, para não ter exagero, para estar bem integrado, nada melhor do que esse tipo de ideia aqui, tá certo? Muito bem, esse daqui é o final então da segunda aula. Então nós aprendemos na primeira aula a iluminação de fachadas e agora aqui a iluminação de paisagismo, várias ideias que eu dei aqui para vocês, ferramentas do que dá para ser feito, o que tem que ser evitado. Agora a ideia da terceira aula então vai ser ensinar para vocês quais são os produtos e os efeitos de luz, ou seja, como transformar essas ideias aqui em realidade, como transformar o projeto básico de vocês em um projeto executivo. Então, vejo vocês na terceira aula. Até já!